Oi, gente. É um prazer muito grande encontrar todo mundo de novo hoje aqui na República Agro para tratar de um tema que está na atualidade. Está na boca de todo mundo está querendo entender esse tema. A questão da inteligência artificial, que hoje domina regras e rodas de conversa no mundo inteiro, em qualquer setor. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse assunto para ver como é que essa coisa entra no agronegócio brasileiro. E para isso, nos deu uma craque, uma amiga querida de muitos anos, que é a Giovana Araújo. A Giovana Araújo é sócia líder da KPMG, que é uma das mais importantes consultorias do mundo em agronegócio, entre outras atividades, e ela também é especialista em mercados para o agronegócio, inclusive responsável por desenhar e definir estratégias para o setor na questão de mercados. Eu conheço a Giovana já há algum tempo, porque ela trabalhou já na MB Agro, trabalhou também na Datagro e outras instituições ligadas à consultoria, mas eu estive com ela em conselhos. Até hoje, eu e ela estamos no conselho do COSAG, da Fiesp, mas ela esteve também no conselho da área de investimentos da Cerradinho Builder, que é o seu conselho até hoje, e outras instituições. Eu tenho uma admiração profunda pelo Giovana, um grande respeito pelo conhecimento dela. Giovana, bem-vinda ao nosso República. Tudo bem com você, meu bem? Olá, tudo bem, Roberto? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? E você, como pioneiro, né, trazendo esse tema para a discussão, né? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Giovana, então eu quero começar com o beabá de tudo, tá certo? Na sua visão, quais são as oportunidades e os desafios para o agronegócio da inteligência artificial? Excelente. O agro, né, ele tem crescido, né, muito intensivo em capital, né, muito intensivo em insumos, menos intensivo em terra do que a gente imagina, do que a sociedade imagina, e ainda menos intensivo em mão de obra. Então, a inteligência artificial, ela entra nesse contexto como um grande acelerador desse crescimento sustentável, né, do agronegócio. Então, eu diria que a oportunidade que a inteligência artificial traz para o agro é justamente de ser esse acelerador dessa trajetória de crescimento sustentável. Então, esse é um jogo que a gente já está jogando, né? Então, ela não muda o jogo. O jogo, ele existe, né? A inteligência artificial entra nesse contexto para acelerar essa dinâmica de crescimento, né? E tem bastante desafio, né? As oportunidades são inúmeras, né? Quando a gente pensa no agronegócio, né? Então, seja do ponto de vista de receitas, né? Seja do ponto de vista de expansão de receitas, seja do ponto de vista de custos, né? Seja do ponto de vista da resiliência do negócio, que ferramentas podem trazer. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta importantíssima, olhando para o futuro, esse futuro sustentável do agronegócio. Existem desafios, não é? E talvez o principal desafio aqui seja a questão dos dados, né? Você cria modelos inteligentes, algoritmos, a partir de dados, né? Então, eu acho que cada vez mais esse tema dos dados, da coleta dos dados, da governança dos dados, vai se colocar de uma forma cada vez mais relevante para que essa inteligência artificial possa ser maximizada e trazer todo esse potencial valor, destravar esse potencial valor dentro do setor. Agora, tudo bem, mas me dá exemplo concreto, Gi. Como é que já tem alguma coisa acontecendo de fato na inteligência artificial no agro brasileiro? Ou fora do Brasil, o que você tem de concreto? Um exemplo concreto. A inteligência artificial é uma realidade hoje no agro, né? Então, tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo
que se aplica às máquinas, à manutenção das máquinas, né? Então, você pode criar um modelo inteligente onde as máquinas, todos os sinais, né, de que aquela máquina está próxima a quebrar ou ter algum problema, você modela aquilo, a inteligência artificial, ela pode lhe sinalizar antecipadamente, né, que aquela máquina ela vai ter um problema e vai precisar de manutenção. Então, essa é uma lei importante do ponto de vista de custos das empresas, né? Então, você poder se programar para uma manutenção, né? Alinhar essa programação, por exemplo, com o almoxarifado, né? Todas as peças que vão precisar, e aí você otimiza o tempo das máquinas em manutenção, né? E uma redução de custos importante, né? Outra muito interessante também no uso desses modelos preditivos, né, inteligentes que vão aprendendo, né, é a questão da aplicação otimizada de defensivos nas plantas, né? Então você reduz significativamente quando você vai de uma forma, os algoritmos conseguem ler e as plantas e ajudar naquela aplicação customizada direcionada na realidade daquele defensivo. E aí a gente vê reduções, números expressivos, né? Redução de 60% em alguns casos de alguns tipos de defensivos, né? E ajuda, né, não só nessa equação econômica, né, mas na equação, na própria sustentabilidade do negócio, né? Então, você tem outros tipos de inteligência artificial, né? Você tem, por exemplo, você pode criar, que eles chamam, tem inteligência artificial preditiva e a inteligência artificial generativa, né? Então, por exemplo, você pode hoje criar um chatbot, né, que é aquele robozinho que ele já lê contratos, né? Então, por exemplo, contrato com fornecedores de uma forma direcionada, né? Então, cada vez mais, quando a gente olha as exigências que estão sendo postas para o agronegócio, esse olhar sobre a cadeia de suprimento, né? Se você puder já otimizar os seus contratos com os fornecedores, né, e criar um robozinho ali para ele ler os contratos e permitir que aquelas informações que são fundamentais para que você faça a gestão desses contratos, elas cheguem de uma forma otimizada, rápida, né, de fácil leitura e com a pesquisa direcionada, né? Então, exemplos de inteligência artificial preditiva, inteligência artificial generativa, e são exemplos concretos, né, que já estão no agronegócio mas existe um campo ainda, a curiosidade sobre esse tema é enorme, né? Então, é impressionante, né? Todo mundo está querendo construir, né, entender melhor como a inteligência artificial pode ser introduzida no negócio, né? Então, temos exemplos concretos hoje, mas eu diria que existe um campo vasto, né, de oportunidades ainda a serem exploradas com inteligência artificial, né? Na área comercial, isso pode aparecer desenhando mercados, oportunidades. Isso é um setor importante? Super, né? A gente, inclusive, né, a gente já usa inteligência artificial para criar modelos preditivos de curva de preço, né? Então, na gestão de risco do negócio é fundamental, né? O risco essa gestão de risco do agro é uma coisa que é um tema que ele está cada vez mais importante, né? E ele pode ser otimizado. Então, a inteligência artificial, por exemplo, na predição de preços, né, é muito interessante. A gente sabe que tem sempre eventos externos que interferem na curva de preço, naturalmente, mas a gente consegue hoje criar, a partir dos históricos, curvas de preços que ajudam no processo de gestão de risco das empresas. Então,
é bem importante. A inteligência artificial também, né, para as empresas que avançaram um pouquinho mais na cadeia de valor, né, que tem ou empresas que estão, por exemplo, que tem dentro da cadeia de valor do agro, que tem acesso ao que a gente chama o varejo do agro, né, então as revendas, por exemplo, para entender melhor o padrão de consumo desses seus clientes, né? Ou mesmo ajudar, e tem sido usado como uma ferramenta comercial para algumas empresas, e eu tenho ouvido bastante isso, ajudar no processo de otimização da composição dos fertilizantes, né? Para aquela determinada cultura. Então, o uso dessa inteligência artificial nessa composição ótima, né, dos insumos que precisam ser aplicados, como uma ferramenta comercial para ajudar nesse diálogo entre a empresa e o agricultor, né? Então, esse uma ferramenta que acaba sendo um diferencial nessa relação comercial para algumas empresas que estão na cadeia de valor do agronegócio. Mais na frente, para quem foi para o varejo de alimentos, né, e verticalizou na cadeia, também essa compreensão, né, desse padrão de consumo dos seus clientes. Então, sem sombra de dúvidas, tem bastante espaço para ser explorado nessas verticais. Ô Gi, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, que a regra exige aqui, mas quando a gente voltar para a segunda parte, eu quero saber duas coisas dessa conversa aqui. A primeira coisa é que tipo de profissional nós precisamos para tocar a inteligência artificial. Primeira coisa. O que nós precisamos ter para isso aí? Que preparo que nós temos que ter. E segundo, como é que está no Brasil a questão legal sobre esse assunto? Mas a gente volta já já, tá bom, bem? Tá ótimo. Vamos lá. Aguenta as pontas aí, gente. A gente volta num instantinho. Oi, gente. No República de hoje, estou conversando com a Giovana Araújo para discutir um tema que está na boca de todo mundo. Nem está na cabeça de todo mundo, na boca de todo mundo está. Que é inteligência artificial. Conversando com ela sobre a aplicação da IA no agronegócio e na agropecuária brasileira. Vamos lá. Giovana, vamos continuar nossa conversa aqui. Você deu algumas ideias interessantes na primeira parte do nosso programa, mas eu queria agora ir um pouquinho mais a fundo em uma questão técnica. Que tipo de profissional nós precisamos ter para tocar isso, por exemplo, nas fazendas? O profissional, acho que vai ser fundamental e que é uma carreira que em ampla ascensão, é o cientista de dados, né? O cientista de dados ajuda nesse processo de não só otimizar toda a parte de coleta de dados, parte dessa coleta também pode ser feita por máquinas, por robôs, né? Mas também ajudar, né, nesse processo de análise desses dados e talvez o cientista de dados é um elemento importante aqui, né? Mas eu acho que tem todo um departamento de inovação nas empresas onde ter uma pessoa à frente, né, gerando esses diálogos, né, com todo o ecossistema de inovação e trazendo essas inovações para dentro de casa é muito importante. No passado, a gente viu que o agronegócio, né, e você sabe, Roberto, melhor do que ninguém, o agronegócio introduziu muita inovação, né, nas máquinas e equipamentos agrícolas, e essa dinâmica de inovação vinha muito das empresas, né, que vendiam e vendem até hoje essas máquinas e implementos agrícolas. A dinâmica da inovação mudou, né? Hoje você tem um ecossistema de inovação montado aí e muito rico. Então, é muito importante construir, né, um
um espaço, né, com uma pessoa à frente disso, que entenda de inovação, para poder mergulhar nesse ecossistema que é rico, né, dialogar com o ecossistema para trazer essa inovação para dentro de casa, experimentar, errar, né, selecionar o que funciona, né, nesse laboratório, levar para o campo, testar, aprender. Então, essa dinâmica, esse profissional de inovação, eu acho que cada vez mais será fundamental nessa empresa que já existe hoje, mas essa empresa do futuro. E nós já temos esse profissional formado no Brasil ou ainda está em formação, Gi? A gente já vê em algumas empresas essa constituição dessa figura, né, do gerente de inovação. A gente até fez uma pesquisa muito interessante, a KPMG, com o IBGC, né, uma pesquisa sobre governança no agronegócio, mas que a gente abriu uma pergunta sobre a inovação. E era um percentual, né, das empresas que tinham um profissional dedicado ao tema inovação. Ainda era pequeno, acho que era a ordem de grandeza dos 20%, um pouco mais, mas a coisa do copo meio cheio, do copo meio vazio, né? Acho que já ter uma ordem de grandeza dessa já é um bom sinal de que tem esse olhar estratégico nessas empresas que são líderes, da importância desse tema ser tratado, né, por um profissional especializado, né, com aptidão, né, formado, né, para tratar esse tema. Do ponto de vista legal, Giovana, tem alguma coisa, alguma regra fundamental específica a desenvolver? Ou o Brasil já está armado com um aparato legal para tratar dessa questão? Eu acho que o tema legal da regulamentação, eu acho que talvez seja o grande desafio, né, da inteligência artificial, né? Então, nós vimos casos, né, recentes, de peças jurídicas montadas, né, com o uso de inteligência artificial e informações que na realidade não se sustentavam, não tinham sustentação técnica, né? Foram informações que foram coletadas nas redes, né? E não tinham fundamentação técnica, então peças jurídicas montadas com uso de inteligência artificial. Então, eu acho que tem aí, de fato, um grande desafio, né, e talvez um dos maiores, de trazer essa regulação, porque ao final do dia, né, é preciso criar selos de confiança, né? Se a inteligência artificial ela não cair no descrédito, né, ou gerar realmente eventos como esse, ela acaba entrando em descrédito, né? E acho que confiança é um grande ativo. Então, eu diria que aqui talvez seja um dos maiores desafios. Tem uma definição? O que é inteligência artificial? Uma definição universal que todo mundo respeite e aceite? Não, eu acho que esses contornos ainda estão sendo definidos, né? A gente entende a inteligência artificial, né, como então são modelos preditivos, né? Mas eu acho que um ponto fundamental nessa discussão é que a inteligência artificial ela precisa ter o homem, né, o humano, como ponto central. É o humano que vai direcionar esse uso da inteligência artificial, otimizar essa inteligência artificial. Então, essa abordagem, né, é sempre colocando o humano, né, o ser humano, como ponto central desse desenvolvimento, né? Então, eu acho que esses contornos ainda estão sendo dados, né? Inclusive, esse é um dos desafios da regulação. Bom, isso aí me parece bastante claro até, mas o que me leva a uma outra questão, Giovana. Como é que o Brasil está vis-à-vis do mundo desenvolvido nesse setor? Eu vejo com muito otimismo o desenvolvimento da inteligência artificial aqui no Brasil, né? O Brasil
tem sido pioneiro na utilização de tecnologia, né? Eu acho que o nosso agro ele é muito intensivo em tecnologia. E eu vejo nas nossas discussões, mesmo com todos os clientes do agronegócio, um apetite fenomenal para a utilização de tecnologia. Mas, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente fez uma pesquisa muito interessante, Caminhos da Tecnologia do Agronegócio, com a SAI Brasil. Tem muito espaço ainda para robotização, né? E a gente tem uma grande também dificuldade nessa coleta de dados, e que pode ser um elemento que pode comprometer a nossa competitividade, de certa forma, vis-à-vis outros países, olhando daqui para frente, né? Nesse jogo, que é a questão da conectividade, né? Hoje, realmente, a conectividade é um grande gargalo no agronegócio. Acho que vai ser fundamental para o agro dar esse salto quântico daqui para frente, né? Que é um jogo digital, né? Com inteligência artificial, você criar uma empresa que seja ágil, que seja resiliente, né? Que gere mais valor sobre a mesma base de ativos, né? Será necessário realmente uma conectividade adequada, né? O 4G já seria suficiente, uma ampla cobertura já seria suficiente para a gente endereçar esse desafio. A realidade é que a cobertura de conectividade no campo ela é muito baixa hoje, né? Então, eu convido até a todos a acessarem um índice de cobertura de conectividade que o Conectar Agro disponibilizou. Então, tem uma granularidade no nível dos municípios, né? Para abrir esse diálogo estratégico. E também tem uma iniciativa muito interessante da Fazenda Conectada, acho que é um módulo pequeno, né, para mostrar que a conectividade destrava o valor do negócio, que é um investimento que se paga em 1 ano e meio, a depender da vertical em que você está atuando com esses dados. Então, conectividade, eu diria, que pode ser um elemento que mude um pouco o jogo daqui para frente, se o Brasil não endereçar esse gargalo adequadamente. Estou plenamente de acordo com você, Gi. A conversa é muito gostosa, mas o tempo come a gente, Gi. Eu preciso encerrar. Então, eu preciso fazer uma última pergunta para você agora. Um produtor rural que queira introduzir a IA na sua fazenda, quem que ele procura? Ele deve. Agora eu vou fazer uma propaganda minha. Procura os consultores hoje. Né? Eu acho assim, tem um ecossistema de inovação muito interessante. Então, existem os hubs que agregam aí as startups que estão com várias soluções de inteligência artificial. Né? Eu acho que existem muitos especialistas no setor também, né? Com casos, experiências nas empresas. Então, eu olharia, existem os especialistas, mas existe também um ecossistema de inovação com as startups que tem bastante inteligência artificial incorporada nas soluções, né? Ok. Giovana, muito obrigado, viu, pela conversa agradável e sempre olhando para frente. Você está sempre na fronteira do conhecimento. Muito obrigado, Gi. Sucesso para você, meu querido. Muito obrigada, Roberto. Novamente um prazer estar aqui nesse bate-papo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou fã, né? Então é uma honra estar aqui falando sobre esse tema com você. Vamos falar mais vezes, Gi. Um beijo, até a próxima, se Deus Bom, quiser. até mais. Obrigada. Olha, gente, é uma conversa inteligente essa com a Giovana. O que a Giovana está mostrando está abrindo uma porta para o futuro. Nós, do agro, crescemos espetacularmente no Brasil por causa da tecnologia. Mas, basicamente, a tecnologia aplicada à atividade rural. Insumos, equipamentos, controles. O sucesso do agro foi pendurado na tecnologia. Mas agora é uma nova fase, é um outro padrão tecnológico de inserção de dados, informação. Quem tiver informação tem poder. Até a próxima, se Deus quiser.